Hey, deite-se, respire fundo. Talvez você esteja aqui porque não quer ou não consegue simplesmente fechar os olhos. O dia foi longo, ou talvez apenas vazio. Então, vamos juntos, caminhar sobre pedras milenares, sob um céu de seda, enquanto o vento sopra firme. Vamos caminhar devagar, sem pressa. Imagine-se agora no topo do mundo, ou pelo menos é essa a impressão. O horizonte se estende em todas as direções. Montanhas onduladas como serpentes adormecidas, que se perdem no laranja pálido do entardecer. O vento da Mongólia sopra sem pedir licença. Não violento, mas firme, frio, constante. E sob seus pés, o chão não é terra nem asfalto, mas pedra. Pedra antiga, cinzenta, desgastada. Tão marcada pelo tempo quanto a palma da sua mão. Cada passo que você dá ecoa, um som surdo, ritmado, como o batimento de um coração gigante adormecido há séculos. Você caminha e percebe que está sozinho. Ou melhor, não há mais ninguém aqui, mas não se sente só. As paredes, os parapeitos, as torres de vigia, tudo parece observá-lo, silenciosamente, como velhos guardiões pacientes. Não é um lugar, é um organismo, vivo, respirante. E agora, você é parte dele. Você toca a pedra com a palma da mão. Ela está fria, áspera. E imagina quantas mãos fizeram o mesmo gesto antes de você. Quantos pés pisaram, tropeçaram, correram ou sangraram sobre estas mesmas lajes. Quantos olhos olharam esse mesmo horizonte, pensando, talvez, exatamente o que você pensa agora. Como vim parar aqui? O céu, acima, começa a dissolver-se. O azul desmaia. E o laranja se acende em faixas finas, como pinceladas delicadas de um artista paciente. O vento se insinua por entre as frestas das pedras, carregando o cheiro da terra seca, misturado ao perfume agreste de alguma planta teimosa que se agarra às encostas. E você inspira profundamente, deixando que esse ar ancestral preencha seus pulmões, como se pudesse absorver junto com ele um pouco da sabedoria de quem, há milênios, ergueu essas pedras. Você sente o peso do uniforme. Tecidos ásperos, pesados, lã úmida colada à pele, impregnada de poeira, suor e do frio. Esse frio seco que parece entrar direto pelos ossos, ignorando todas as camadas de proteção. Você ajusta a gola, puxa o capuz, mas sabe que não há muito a fazer. O frio aqui não é um acidente. É uma presença constante, tão antiga quanto a muralha e tão necessária quanto ela. Cada passo que você dá exige esforço. As pernas pesam, os pés ardem, mas não há escolha. A muralha precisa ser vigiada, sempre. Não importa o frio, não importa o cansaço, não importa a solidão. Você olha para frente, o caminho se estende, sinuoso, curvando-se ao relevo, desaparecendo atrás de colinas, reaparecendo depois como uma fita enrolada pelo acaso. À sua esquerda, o abismo. À direita, a parede maciça. E acima, o céu, cada vez mais escuro, cada vez mais estrelado. Você para por um instante e ouve. Nada. Ou quase nada. O som do vento, o seu próprio fôlego. E o suave roçar do tecido contra a pedra. O silêncio não é ausência de som, é presença plena de tudo que importa. Que você fecha os olhos e imagina quantos antes de você pararam exatamente aqui, talvez como você, para descansar, para rezar, ou apenas para contemplar. E então, você recomeça a caminhar. O cansaço é inevitável, mas não é só físico. É um cansaço que molda e que transforma. Cada músculo dolorido é também um músculo mais forte. Cada pensamento que se repete é uma ideia que se fixa, que amadurece. A muralha ensina, sem dizer uma palavra. Você sente o estômago vazio. E então, alcança a bolsa de ração presa ao cinturão gasto. Ali dentro, arroz endurecido. Talvez um pedaço esquecido de carne seca.
A comida não é um prazer. É função. É necessidade. É o combustível que mantém o corpo e a vigilância em movimento. Você mastiga lentamente. O arroz quebra sob os dentes, áspero, frio. A carne, dura como pedra. Mas você sorri, porque sabe que, apesar de tudo, este alimento é sagrado. Ele permite que você esteja aqui. Enquanto mastiga, o olhar se perde de novo no horizonte. Agora já quase totalmente escuro. Estrelas começam a surgir, tímidas, depois abundantes, como se o céu decidisse compensar a falta de calor com beleza. Você respira e sente o ar frio preencher os pulmões, quase cortante, quase embriagante. E então, você escuta algo, um estalo, um galho quebrando, o galope de cavalos ao longe. O coração dispara. As mãos se apertam. O olhar se aguça. O que foi isso? Você segura a respiração e ouve nada. Ou, talvez, tudo. O medo. Tem som? Aqui tem. O medo soa como o eco das próprias botas na pedra, como o sopro do vento dobrando esquinas invisíveis, como o silêncio que, de tão denso, parece gritar. Você sabe. Na muralha, um grito. Pode ser tudo. Alerta ou sentença. Mas, hoje, o inimigo não veio. Apenas o medo, que, como sempre, veio primeiro. Você continua, mais devagar, mais atento e, o estranhamente, mais vivo. A muralha não é só um muro. É um rito de passagem. Cada metro percorrido é um metro a menos para quem você era e um metro a mais para quem você está se tornando. E assim, você caminha, enquanto o céu se apaga e as estrelas se acendem, enquanto o frio se intensifica e o silêncio se aprofunda e você se transforma, porque agora você é parte da muralha, parte da história, parte do silêncio, parte do frio e talvez parte de si mesmo, que você nunca tinha conhecido. Até agora. Deite-se mais uma vez. Deixe a respiração afrouxar. E agora, prepare-se para escutar o que ninguém queria ouvir. Imagine. Você está parado, sozinho, sobre a muralha. A noite caiu por completo. E o céu está negro, pontilhado apenas por um punhado de estrelas, piscando lentamente, como se hesitassem em permanecer ali. O frio... o frio. Não é apenas uma sensação, é um personagem. Presente, atento, silencioso, mas cruel. Você esfrega as mãos e sopra nelas, tentando em vão aquecê-las. O tecido da luva, já enrijecido pela geada, não ajuda muito. Mas aqui, conforto não é uma possibilidade. É um luxo que ninguém se dá. Seus olhos vasculham a vastidão à frente, o campo aberto, a escuridão que engole as colinas, o silêncio absoluto. E então, de repente, um som, um estalo seco, talvez um galho quebrando, ou, talvez, o galope abafado de um cavalo. O coração dispara. O corpo, antes entorpecido pelo frio, agora se aquece não com calor, mas com adrenalina. Você aperta a lança com força, ou talvez a borda da muralha, ou simplesmente o próprio peito, sentindo o batimento acelerado, como se fosse uma sirene. E escuta, de novo, outro som. Ou seria apenas o vento? Sim, esse vento traiçoeiro, que dobra esquinas invisíveis, que assovia por entre as fendas das pedras, que imita sons. Ou seria, mesmo, um inimigo? Você não sabe. E é aí que o medo se instala, não como um pânico estridente, mas como uma presença densa que preenche cada espaço vazio, cada centímetro da pele exposta, cada pensamento que tenta manter-se racional. Você fecha os olhos por um segundo e ouve. Mais uma vez, nada, só o vento. Ou tudo, porque na muralha
Quando o inimigo não vem, vem o medo. E o medo tem som. Ele soa como o eco das botas no vazio, o atrito do couro endurecido contra a pedra fria, o ranger discreto da estrutura de madeira, talvez ao longe, ou até mesmo o compasso desritmado da sua própria respiração. Você tenta controlar, inspirar, expirar, inspirar, mas percebe que o corpo já decidiu por você e o suor surge, mesmo sob o frio cortante. Escorre lentamente pela nuca, mistura-se ao tecido áspero e congela em segundos. Você pensa: e se for mesmo o inimigo? Se for, eles estarão montados em cavalos pequenos, mas rápidos, arcos curtos, mas letais, e provavelmente muito mais acostumados a este frio do que você. Você recorda das histórias que ouviu nos acampamentos, junto às fogueiras, quando ainda podia se dar ao luxo de rir, histórias, de ataques silenciosos, de flechas que surgiam da noite, de emboscadas que nunca deram chance, nem de um grito. E, ironicamente, é o grito que agora você teme. Não o grito do inimigo, mas o seu. Porque aqui, na muralha, o grito humano é a sirene. Não há alarmes automáticos, não há sistemas sofisticados, não há tecnologia, apenas a sua voz. E muitas vezes, ela não basta. Se gritar e for um alarme falso, pode perder a reputação, pode ser punido, ridicularizado ou ignorado. Na próxima vez que for real, se não gritar e for real, pode perder a vida. Você pondera, e nesse meio tempo, o som desaparece. Assim como veio. E você fica sozinho, mais uma vez, com o silêncio e com o medo. Você se encosta à parede fria da muralha, senta, com o corpo ainda em tensão, mas o coração, agora, diminuindo, o ritmo. Você sorri sozinho, sem ninguém para dividir. A ironia. Aqui, o maior inimigo nem sempre é aquele que vem, montado e armado. Às vezes, é o que se instala dentro de você. O medo, a expectativa, a antecipação, que corroem mais do que qualquer lâmina. Você respira mais uma vez e observa a noite que continua, impassível, indiferente, ao seu medo, à sua vigilância, à sua humanidade. E você se dá conta que nesta muralha, o medo nunca dorme, nem você pode. E assim, você se levanta, sacode a poeira congelada das roupas, ajusta a gola, empunha de novo a lança e segue a patrulha, sabendo que, a qualquer momento, pode ouvir, de novo, o som que ninguém quer ouvir. Ou, talvez, nunca ouça nada. E que no final a espera, a vigia, o medo, que sejam o verdadeiro inimigo. E também a sua mais profunda lição. Você caminha e o vento segue, assobiando, como se soubesse de coisas que você nunca vai saber. Deite-se, respire fundo e, mais uma vez, imagine-se ali, no topo da muralha, naquele frio, naquela solidão, naquele tempo em que o relógio ainda não tinha ponteiros e o tempo era medido pela fumaça e pela areia. Abra os olhos imaginários e veja, ao longe, uma torre de vigia. Ela é como tantas outras espalhadas por essa estrutura colossal, que se estende por mais de 20 mil quilômetros, serpenteando montanhas, atravessando desertos, costeando rios, como se fosse o próprio limite do mundo conhecido. Você observa, atento, e então vê um fio tênue de fumaça.
subindo lentamente, como uma prece, como um sussurro que tenta atravessar distâncias impossíveis. Essa fumaça não é acaso, não é descuido, é linguagem. Antes das mensagens instantâneas, dos sinais de rádio, das transmissões via satélite, havia fogo, fumaça e areia. Este é o sistema que mantém viva a muralha, que conecta homens espalhados por centenas, milhares de quilômetros. Homens que, como você agora, vigiam, esperam e confiam que a fumaça chegue a tempo. Você observa a torre à distância e sabe, se a fumaça sobe, algo aconteceu. Talvez um grupo de invasores foi avistado. Talvez um incidente interno, um pedido de socorro, ou talvez um teste, apenas para lembrar que o sistema funciona. Na muralha, comunicação é sobrevivência. O sistema é engenhoso e ancestral. Cada torre, construída em pontos estratégicos, de modo que a fumaça de uma seja avistada pela próxima, e assim, sucessivamente, até que a informação percorra centenas de quilômetros em questão de minutos. Imagine o avanço dessa fumaça, como um sussurro correndo ao longo do corpo de um gigante adormecido. Cada torre, um nervo exposto, cada vigia, uma célula viva, responsável por manter o organismo inteiro alerta. Você se pergunta como eles faziam para produzir a fumaça adequada, visível, espessa, mesmo sob vento forte, mesmo sob chuva, e então recorda-se das histórias que ouviu ou dos pergaminhos que séculos depois relataram. Misturavam-se galhos verdes que produziam mais fumaça, com materiais resinosos ou com ervas específicas que geravam colunas de fumo mais densas, mais estáveis, mais visíveis. Havia até mesmo um código, um fio de fumaça, um sinal. 2, outro, 3, alerta máximo. Em alguns trechos, era possível que a informação percorresse mais de 800 quilômetros em menos de um dia. Pense no engenho, na precisão, na confiança que esse sistema exigia. E pense em você, ali, responsável por manter a chama acesa. Literalmente, se falhasse, poderia condenar toda uma guarnição, toda uma cidade, à surpresa, à destruição. Você olha e vê, ao lado da torre, um braseiro, simples, mas vital. E ao lado dele, os feixes de lenha, o barril com o material úmido, as cordas, as ferramentas, tudo pronto. Sempre. Porque na muralha, o tempo não é uma linha contínua, mas uma sequência de instantes, de sinais, de fumaças, de respostas. E então, você sente sob os pés a areia, não a areia fina do deserto, mas aquele pó, aquele sedimento constante que se infiltra por todas as frestas, que recobre as pedras, que marca o fim do dia. Sim, a areia é o seu relógio. Você aprende a perceber, pelo calor que ela retém, se o sol ainda está alto ou já está se escondendo. Quando ela fica fria, é sinal de que a noite está chegando e, com ela, o perigo, pois os ataques, os mais ferozes, costumam acontecer quando o frio é mais cortante, quando a escuridão é mais densa, quando a vigilância começa a vacilar. Você esfrega a sola da sandália contra a areia e sente a textura fina, o grão acumulado, a memória de 1000 anos de passos, de 1000 anos de esperas, de 1000 anos de medos. A areia não marca só o tempo, ela guarda a presença. E você sabe que agora também está marcado nela. Você olha para o horizonte e vê, mais uma vez, a fumaça subindo lentamente, desenhando no céu um traço efêmero, mas carregado de significado. E sorri, porque entende que antes do relógio, antes da mensagem instantânea,
antes do satélite, já existia. Esse gesto ancestral, esse código de sobrevivência, esse sopro de comunicação, feito de cinzas e labaredas. Você respira e percebe que aqui, o tempo não é algo que se mede, é algo que se vive, que se sente na pele, na pedra, na areia e na fumaça que dança no céu, como se dissesse: estamos vivos, estamos atentos, estamos juntos, mesmo separados por milhares de passos, e assim você se afasta da torre, deixando a fumaça seguir sua jornada, enquanto você segue a sua, sabendo que, na muralha, o tempo nunca para, a fumaça nunca descansa e a areia sempre esfria. Deite-se, mais uma vez. Deixe que o corpo afrouxe, que o peso do dia se dissolva. E apenas imagine-se, você ali, sentado, exausto, sobre uma das pedras da muralha. O frio não arde mais, porque agora você já não o sente como algo de fora, mas como parte de você. O corpo pesado, o olhar perdido no horizonte que nunca acaba. E de repente, como quem não percebe o momento exato, você entende. Não há mais separação entre você e ela, entre a sua pele e a pedra fria, entre o seu fôlego e o sopro do vento, entre os seus pensamentos e a memória silenciosa que impregna cada tijolo desta muralha. Você é, agora, parte dela, não como quem a observa, mas como quem a habita, como quem a sustenta, como quem é sustentado por ela. Você passa a mão pela superfície áspera da pedra e imagina cada uma dessas pedras carregando nomes invisíveis, nomes que nunca foram registrados, que nunca ganharam estátuas ou inscrições honrosas, nomes que o tempo engoliu. Mas ainda assim, presentes aqui, milhares de trabalhadores, de soldados, de exilados que, como você agora, estiveram aqui, sentaram aqui, vigiaram aqui e morreram aqui. Cada tijolo carregado aos ombros, cada pedra arrancada das montanhas, cada argamassa misturada à custa de suor e de sangue, e talvez de vidas inteiras, enterradas ali mesmo, não por escolha, mas por necessidade ou por esquecimento. Você olha cá ao redor e se pensa: quantas dessas mãos estão agora literalmente misturadas a esta muralha? E, num pensamento que parece surgir do nada, você se dá conta de que, agora, você também deixou aqui a sua marca, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, mesmo que um dia tudo isso seja pó. Você se recosta e fecha os olhos por um instante e percebe outra coisa. Esta muralha, este colosso, este organismo monumental não cabe numa selfie, não cabe num quadro, não cabe numa descrição, porque ela não é apenas o que se vê, ela é o que se sente quando se caminha por ela, quando se respira nela, quando se deita e ouve o próprio coração batendo em uníssono com o silêncio secular que a envolve. Você se deita sobre as pedras frias e, por um segundo, sente que não há diferença entre a sua respiração e o vento que sopra incessante por entre as montanhas. O fôlego pesado, o ritmo lento, o ar que entra, que sai e que se mistura ao mesmo vento que há séculos sopra aqui, desde muito antes de você, desde muito antes de qualquer um que tentou domar esta fronteira. E nesse instante, você sorri, porque percebe que viveu, por um instante, aquilo que milhares viveram antes e que milhares ainda viverão depois. E que, apesar disso, apesar da imensidão, apesar da insignificância aparente, este momento só existe porque
Você está aqui. Porque você está aqui, respirando, sentindo, sendo parte da muralha. E talvez, no fundo, é isso o que sempre buscamos. Na história, na memória, na arquitetura, na eternidade. Um lugar onde possamos, finalmente, ser parte de algo maior. E aqui, agora, deitado sobre essas pedras frias, você é a muralha. Você é a pedra. Você é o vento. Você é a história. E a muralha é você. Para sempre. Mesmo que nunca mais volte. Ela é como tantas outras espalhadas por essa estrutura colossal, que se estende por mais de 20 mil quilômetros, serpenteando montanhas, atravessando desertos, costeando rios, como se fosse o próprio limite do mundo conhecido. Você observa, atento, e então vê um fio tênue de fumaça, subindo lentamente, como uma prece, como um sussurro que tenta atravessar distâncias impossíveis. Essa fumaça não é acaso, não é descuido, é linguagem. Antes das mensagens instantâneas, dos sinais de rádio, das transmissões via satélite, havia fogo, fumaça e areia. Este é o sistema que mantém viva a muralha, que conecta homens espalhados por centenas, milhares de quilômetros. Homens que, como você agora, vigiam, esperam e confiam que a fumaça chegue a tempo. Você observa a torre à distância e sabe, se a fumaça sobe, algo aconteceu. Talvez um grupo de invasores foi avistado. Talvez um incidente interno, um pedido de socorro, ou talvez um teste, apenas para lembrar que o sistema funciona. Na muralha, comunicação é sobrevivência. O sistema é engenhoso e ancestral. Cada torre, construída em pontos estratégicos, de modo que a fumaça de uma seja avistada pela próxima, e assim, sucessivamente, até que a informação percorra centenas de quilômetros em questão de minutos. Imagine o avanço dessa fumaça, como um sussurro correndo ao longo do corpo de um gigante adormecido. Cada torre, um nervo exposto, cada vigia, uma célula viva, responsável por manter o organismo inteiro alerta. Você se pergunta como eles faziam para produzir a fumaça adequada, visível, espessa, mesmo sob vento forte, mesmo sob chuva. E então, recorda-se das histórias que ouviu ou dos pergaminhos que, séculos depois, relataram. Misturavam-se galhos verdes que produziam mais fumaça, com materiais resinosos ou com ervas específicas que geravam colunas de fumo mais densas, mais estáveis, mais visíveis. Havia até mesmo um código, um fio de fumaça, um sinal. 2, outro, 3, alerta máximo. Em alguns trechos, era possível que a informação percorresse mais de 800 quilômetros em menos de um dia. Pense no engenho, na precisão, na confiança que esse sistema exigia. E pense em você, ali, responsável por manter a chama acesa, literalmente. Se falhasse, poderia condenar toda uma guarnição, toda uma cidade, à surpresa, à destruição. Você olha e vê, ao lado da torre, um braseiro, simples, mas vital. E ao lado dele, os feixes de lenha, o barril com o material úmido, as cordas, as ferramentas, tudo pronto. Sempre. Porque na muralha, o tempo não é uma linha contínua, mas uma sequência de instantes, de sinais, de fumaças, de respostas. E então, você sente sob os pés a areia, não a areia fina do deserto, mas aquele pó, aquele sedimento constante que se infiltra por todas as frestas, que recobre as pedras, que marca o fim do dia. Sim, a areia é o seu relógio. Você aprende a perceber, pelo calor que ela retém, se o sol ainda está alto ou já está se escondendo, quando ela fica fria
é sinal de que a noite está chegando e, com ela, o perigo, pois os ataques, os mais ferozes, costumam acontecer quando o frio é mais cortante, quando a escuridão é mais densa, quando a vigilância começa a vacilar. Você esfrega a sola da sandália contra a areia e sente a textura fina, o grão acumulado, a memória de 1000 anos de passos, de 1000 anos de esperas, de 1000 anos de medos. A areia não marca só o tempo, ela guarda a presença. E você sabe que agora também está marcado nela. Você olha para o horizonte e vê, mais uma vez, a fumaça subindo lentamente, desenhando no céu um traço efêmero, mas carregado de significado. E sorri, porque entende que antes do relógio, antes da mensagem instantânea, antes do satélite, já existia esse gesto ancestral, esse código de sobrevivência, esse sopro de comunicação feito de cinzas e labaredas. Você respira e percebe que aqui o tempo não é algo que se mede, é algo que se vive, que se sente na pele, na pedra, na areia e na fumaça que dança no céu, como se dissesse: estamos vivos, estamos atentos, estamos juntos, mesmo separados por milhares de passos. E assim você se afasta da torre, deixando a fumaça seguir sua jornada, enquanto você segue a sua, sabendo que, na muralha, o tempo nunca para, a fumaça nunca descansa e a areia sempre esfria. Deite-se, mais uma vez. Deixe que o corpo afrouxe, que o peso do dia se dissolva. E apenas imagine-se, você ali, sentado, exausto, sobre uma das pedras da muralha. O frio não arde mais, porque agora você já não o sente como algo de fora, mas como parte de você. O corpo pesado, o olhar perdido no horizonte que nunca acaba. E de repente, como quem não percebe o momento exato, você entende. Não há mais separação entre você e ela, entre a sua pele e a pedra fria, entre o seu fôlego e o sopro do vento, entre os seus pensamentos e a memória silenciosa que impregna cada tijolo desta muralha. Você é, agora, parte dela, não como quem a observa, mas como quem a habita, como quem a sustenta, como quem é sustentado por ela. Você passa a mão pela superfície áspera da pedra e imagina cada uma dessas pedras carregando nomes invisíveis, nomes que nunca foram registrados, que nunca ganharam estátuas ou inscrições honrosas, nomes que o tempo engoliu. Mas ainda assim, presentes aqui, milhares de trabalhadores, de soldados, de exilados que, como você agora, estiveram aqui, sentaram aqui, vigiaram aqui e morreram aqui. Cada tijolo carregado aos ombros, cada pedra arrancada das montanhas, cada argamassa misturada à custa de suor e de sangue, e talvez de vidas inteiras, enterradas ali mesmo, não por escolha, mas por necessidade ou por esquecimento. Você olha ao redor e se pensa: quantas dessas mãos estão agora literalmente misturadas a esta muralha? E, num pensamento que parece surgir do nada, você se dá conta de que, agora, você também deixou aqui a sua marca, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, mesmo que um dia tudo isso seja pó. Você se recosta e fecha os olhos por um instante e percebe outra coisa. Esta muralha, este colosso, este organismo monumental não cabe numa selfie, não cabe num quadro, não cabe numa descrição, porque ela não é apenas o que se vê, ela é o que se sente quando se caminha por ela, quando se respira nela,
quando se deita e ouve o próprio coração batendo em uníssono com o silêncio secular que a envolve. Você se deita sobre as pedras frias e, por um segundo, sente que não há diferença entre a sua respiração e o vento que sopra incessante por entre as montanhas. O fôlego pesado, o ritmo lento, o ar que entra, que sai e que se mistura ao mesmo vento que há séculos sopra aqui, desde muito antes de você, desde muito antes de qualquer um que tentou domar esta fronteira. E nesse instante, você sorri, porque percebe que viveu por um instante aquilo que milhares viveram antes e que milhares ainda viverão depois. E que, apesar disso, apesar da imensidão, apesar da insignificância aparente, este momento só existe porque você está aqui. Porque você está aqui, respirando, sentindo, sendo parte da muralha. E talvez, no fundo, é isso o que sempre buscamos, na história, na memória, na arquitetura, na eternidade, um lugar onde possamos, finalmente, ser parte de algo maior. E aqui, agora, deitado sobre essas pedras frias, você é a muralha. Você é a pedra. Você é o vento. Você é a história. E a muralha é você, para sempre. Mesmo que nunca mais volte. O vento muda de direção, e com ele, um som que não se distingue bem. Não é o chamado de um companheiro. Não é o alarde de um ataque. É mais um sussurro, fraco, perdido, mas insistente. Você aperta os olhos, como quem tenta ouvir com mais atenção. Mas o som não se aproxima, nem se afasta. Ele simplesmente está ali. Dizem que a muralha não é apenas pedra sobre pedra, não é apenas linha de defesa ou monumento político. Ela é um cemitério suspenso. De cada metro erguido, milhares de vidas se perderam. Mortos não apenas pelos inimigos, mas pela fome, pelo frio, pelo colapso de exaustão, ou simplesmente pela indiferença brutal do tempo, do poder, da necessidade. Corpos inteiros enterrados ali mesmo, sob os tijolos, entre as argamassas, misturados ao cal, ao barro, à poeira que hoje recobre os seus pés. E então, esse sussurro, de repente, parece fazer sentido, como se, de algum modo, cada pedra guardasse uma voz, cada fenda, um olhar, cada trinca, um nome esquecido, mas vivo, ali, durante séculos. Soldados relatavam ouvir vozes nas madrugadas mais frias, ecos inexplicáveis, lamentos, chamados, ou apenas palavras que não faziam sentido, mas que mesmo assim assombravam. Não eram fantasmas, ou eram. Talvez fossem apenas as mentes cansadas, vencidas pela insônia, pelo frio, pelo medo, ou talvez fossem mesmo os que nunca foram enterrados, como mereciam. E agora circulam aqui, entre as pedras, entre os passos, entre os vigias. Você se levanta e caminha lentamente, como se, ao pisar, devesse pedir licença, como se soubesse que ali, sob cada pegada, sob cada sombra, há muito mais do que olhos podem ver. E então, percebe que a muralha não guarda apenas memórias ou histórias. Ela guarda pessoas inteiras, esquecidas, misturadas, perdidas, ou, quem sabe, apenas aguardando que alguém como você passe por aqui e ouça o que elas ainda têm a dizer. O vento muda de direção, e com ele, um som que não se distingue bem. Não é o chamado de um companheiro, não é o alarde de um ataque, é mais um sussurro, fraco, perdido,
mais insistente. Você aperta os olhos, como quem tenta ouvir com mais atenção. Mas o som não se aproxima, nem se afasta. Ele simplesmente está ali. Dizem que a muralha não é apenas pedra sobre pedra, não é apenas linha de defesa ou monumento político. Ela é um cemitério suspenso. De cada metro erguido, milhares de vidas se perderam. Mortos não apenas pelos inimigos, mas pela fome, pelo frio, pelo colapso de exaustão. Ou simplesmente pela indiferença brutal do tempo, do poder, da necessidade. Corpos inteiros, enterrados ali mesmo, sob os tijolos, entre as argamassas, misturados ao cal, ao barro, a poeira que hoje recobre os seus pés. E então, esse sussurro, de repente, parece fazer sentido, como se, de algum modo, cada pedra guardasse uma voz, cada fenda, um olhar, cada trinca, um nome, esquecido, mas vivo, ali, durante séculos. Soldados relatavam ouvir vozes nas madrugadas mais frias, ecos inexplicáveis, lamentos, chamados, ou apenas palavras que não faziam sentido, mas que mesmo assim assombravam. Não eram fantasmas, ou eram. Talvez fossem apenas as mentes cansadas, vencidas pela insônia, pelo frio, pelo medo, ou talvez fossem mesmo os que nunca foram enterrados, como mereciam. E agora circulam aqui, entre as pedras, entre os passos, entre os vigias. Você se levanta e caminha lentamente, como se, ao pisar, devesse pedir licença, como se soubesse que ali, sob cada pegada, sob cada sombra, há muito mais do que olhos podem ver. E então, percebe que a muralha não guarda apenas memórias ou histórias. Ela guarda pessoas inteiras, esquecidas, misturadas, perdidas. Ou quem sabe, apenas aguardando que alguém como você passe por aqui e ouça o que elas ainda têm a dizer. A noite segue, e com ela, uma lembrança se insinua, como se por um instante você pudesse voltar ainda mais no tempo, séculos antes, quando a muralha ainda não era este colosso de pedra, mas um amontoado desconexo de trechos, de muros, de barreiras improvisadas, erguidas por reis locais, senhores de guerra, cada um defendendo o seu pedaço de mundo, até que ele, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, decidiu unificar tudo: territórios, leis, pesos, medidas e muros. Sob sua ordem, sob sua vontade inquestionável, começou a transformação. A muralha deixou de ser uma defesa pontual e passou a ser um projeto imperial, uma linha que pretendia delimitar, proteger, impressionar. E você, naquele tempo, seria um soldado, ou pior, um trabalhador forçado, conduzido para os confins do império, para mover pedras, sob sol impiedoso, ou frio paralisante, sem salário, sem direitos, sem sequer uma garantia de voltar vivo para casa. A ordem era clara: expandir a muralha, a qualquer custo. O medo que a impulsionava era real. O medo dos Xiongnu, os nômades das estepes, cavaleiros exímios, arqueiros mortais, que surgiam do nada e devastavam aldeias em um piscar de olhos. O imperador queria erguer uma barreira física contra um medo imaterial. E você obedecia. Não porque acreditava, não porque queria, mas porque não havia alternativa. Obediência era mais do que dever, era mais do que disciplina, era sobrevivência. O pagamento, quando vinha, era em mantimentos uparcos ou simplesmente
na concessão de continuar respirando. Dia após dia, noite após noite, você empilhava pedras e mais pedras, marchava e mais marchava, vigiava e mais vigiava, enquanto o imperador, sentado em sua capital, a quilômetros de distância, jamais pisaria aqui, jamais sentiria o frio, o medo, o peso que você sentia agora, a cada passo. E mesmo assim, a muralha crescia, tijolo após tijolo, no torre após torre, linha após linha, como uma cicatriz que o império traçava no próprio corpo. E você era a mão que riscava essa cicatriz, sem poder, nem glória, apenas resistência. E quem sabe, até mesmo algum orgulho silencioso. Porque, apesar de tudo, esta muralha, esta obra colossal, este símbolo eterno, só existe porque você obedeceu. A noite segue, e com ela, uma lembrança se insinua, como se por um instante você pudesse voltar ainda mais no tempo, séculos antes, quando a muralha ainda não era este colosso de pedra, mas um amontoado desconexo de trechos, de muros, de barreiras improvisadas, erguidas por reis locais, senhores de guerra, cada um defendendo o seu pedaço de mundo, até que ele, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, decidiu unificar tudo: territórios, leis, pesos, medidas e muros. Sob sua ordem, sob sua vontade inquestionável, começou a transformação. A muralha deixou de ser uma defesa pontual e passou a ser um projeto imperial, uma linha que pretendia delimitar, proteger, impressionar. E você, naquele tempo, seria um soldado, ou pior, um trabalhador forçado, conduzido para os confins do império, para mover pedras sob sol impiedoso, ou frio paralisante, sem salário, sem direitos, sem sequer uma garantia de voltar vivo para casa. A ordem era clara: expandir a muralha a qualquer custo. O medo que a impulsionava era real. O medo dos Xiongnu, os nômades das estepes, cavaleiros exímios, arqueiros mortais, que surgiam do nada e devastavam aldeias. Em um piscar de olhos, o imperador queria erguer uma barreira física contra um medo imaterial. E você obedecia, não porque acreditava, não porque queria, mas porque não havia alternativa. Obediência era mais do que dever, era mais do que disciplina, era sobrevivência. O pagamento, quando vinha, era em mantimentos e parcos, ou simplesmente na concessão de continuar respirando. Dia após dia, noite após noite, você empilhava pedras e mais pedras, marchava e mais marchava, vigiava e mais vigiava, enquanto o imperador, sentado em sua capital, a quilômetros de distância, jamais pisaria aqui, jamais sentiria o frio, o medo, o peso que você sentia agora a cada passo. E mesmo assim, a muralha crescia, tijolo após tijolo, torre após torre, linha após linha, como uma cicatriz que o império traçava no próprio corpo. E você era a mão que riscava essa cicatriz, sem poder nem glória, apenas resistência. E quem sabe, até mesmo algum orgulho silencioso. Porque, apesar de tudo, esta muralha, esta obra colossal, este símbolo eterno, só existe porque você obedeceu. Ao longe, o som dos cascos, o ranger das carroças, o tilintar discreto de sinos presos aos arreios. Não são soldados, não são invasores, mas viajantes, mercadores, vindo de longe,
De muito longe. Talvez das estepes da Ásia Central. Talvez das cidades douradas da Pérsia. Ou, quem sabe, do coração do Império, levando consigo tecidos, especiarias, joias e histórias. Por um instante, a muralha deixa de ser apenas defesa e passa a ser porta. Aqui que na borda do Império, na pele rugosa desta serpente de pedra, passam não só soldados, mas comerciantes, artistas, curiosos e forasteiros de todas as partes do mundo conhecido. Você observa e sente, no ar seco, um cheiro diferente. Não é o odor habitual da poeira ou do suor entranhado no tecido. É doce, picante, forte, exótico, damascos secos, couro curtido, especiarias que você jamais imaginou. O açafrão, que tinge os dedos de ouro, a canela, que perfuma o ar, o incenso, que serpenteia suavemente entre os homens e as mercadorias, e por um momento, a muralha, que tantas vezes pareceu uma prisão, uma trincheira, um limite, transforma-se em ponto de encontro. Você se aproxima, curioso, mas contido, porque sabe que seu papel não é se misturar, mas vigiar. E mesmo assim, deixa-se envolver por aquela profusão de cores, de sons, de línguas que não entende, de gestos que não conhece, de sorrisos que, talvez, sejam até para você. Panos de azul profundo, de vermelho ardente, de verde impossível, joias que captam a luz rarefeita e a devolvem em brilhos que ofuscam, alimentos que nunca provou, frutas estranhas, doces, amargos, fragrantes e, acima de tudo, o ouro que você jamais tocará. Sim, a muralha é filtro, não ponte. A muralha deixa passar, mas não permite que você atravesse. Você é soldado. Sua função é vigiar, avaliar, permitir ou negar a passagem, mas nunca participar. E isso, por mais cruel que pareça, é o que mantém o equilíbrio aqui, na borda do mundo. Enquanto os mercadores prosseguem, arrastando seus tesouros em direção às cidades do interior ou retornando para além das estepes, você permanece ali, na muralha, com os pés firmes na pedra e os olhos perdidos naquele desfile efêmero de riqueza e exotismo que isso por um instante coloriu o seu dia. E quando o último dos viajantes desaparece, além da curva sinuosa da muralha, o silêncio volta, o frio volta e o dever também. Você ajeita o cinturão, endireita a postura e volta-se à vigia, sabendo que, apesar do espetáculo, da profusão, da vida que cruza a muralha, você faz parte da pedra, faz parte do limite, faz parte do que não passa. As horas avançam, o frio torna-se mais espesso, mais denso, mais presente, e você busca um canto. Não há camas aqui, não há almofadas nem mantas macias, não há conforto, há apenas pedras e o próprio corpo exausto. Você procura um trecho seco, uma parte onde o vento bata menos ou onde as pedras sejam menos cortantes. E então se senta e, sem nem perceber, se encolhe, como quem tenta esconder-se do frio, do cansaço ou de si mesmo. O casaco dobrado vira travesseiro, a lança e apoiada ao alcance da mão, e o olhar, por um momento, se fecha enquanto a mente permanece alerta, porque aqui, na muralha, o descanso é um luxo improvável. O inimigo não dorme, o dever não permite, o medo não consente, e mesmo assim, o corpo cede. As pálpebras pesam,
a respiração aprofunda, mas o coração continua a bater rápido, como quem sabe que repousar é também um risco. E então você pensa no quanto agora, deitado em sua cama confortável, talvez com um travesseiro macio e uma manta aquecida, nem imagine o que seria adormecer aqui, exposto ao vento, ao frio, ao ataque, à incerteza de acordar ou de não acordar, e percebe que há séculos, milhares de homens como você tentaram e falharam em encontrar um pouco de descanso nesta muralha, porque aqui o sono nunca é profundo, nunca é pleno, nunca é seguro, e mesmo assim você tenta. Porque, mesmo improvável, o descanso é também uma necessidade, e às vezes o maior dos luxos é simplesmente poder fechar os olhos e, por um instante, esquecer onde e quem você é. O tempo passa, mais do que o frio, mais do que o medo, mais do que a vigília. É o tempo que vence. Você se levanta e caminha, e ao virar uma curva, percebe o que parecia inabalável, perene, imortal, desabou. Pedras caídas, muros rachados, torres reduzidas, a montes de entulho, não por batalhas, não por arietes ou catapultas, mas pelo vento, pela chuva, pelo musgo que se insinua por entre as frestas e, acima de tudo, pelo esquecimento. Muito antes de turistas e de fotos, de mapas interativos ou drones, partes inteiras desta muralha já haviam desaparecido, tragadas pela indiferença ou reutilizadas em casas, em muros, em estábulos, em pequenas vilas que nasceram a partir do que um dia foi o maior monumento do mundo. E você pensa na ironia de como, nem mesmo, a muralha resistiu, de como o que foi erguido para durar, para separar, para resistir, hoje é também ruína e mais memória do que presença. Alguns trechos só existem em mapas antigos, em canções populares, em histórias sopradas de geração em geração, como esta que você ouve agora, e percebe que há nisso uma lição silenciosa de que nem o maior dos monumentos é eterno, de que tudo, por mais sólido, por mais resistente, por mais colossal, é também frágil, e que, assim como esta muralha, também nós somos feitos para ruir, não por fraqueza, mas por natureza, porque, no fim, o tempo é o único que nunca desaba. Você caminha por entre os escombros com respeito e com reverência, com compreensão e, ao final, olha, mais uma vez, para o horizonte e sabe que, embora a muralha fique para trás, ela nunca mais sairá de você, porque agora, cada pedra, cada sopro de vento, cada silêncio está dentro de você. E talvez, mesmo que nunca tenha estado fisicamente aqui, você já carrega esta muralha em si, como uma cicatriz ou como uma marca, como uma memória que não se vê, mas que pesa, que protege e que às vezes isola. E então você se vira e caminha de volta ou em frente, sabendo que esta viagem só termina quando se esquece e que, enquanto lembrar, a muralha estará sempre com você.